Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui ainda é de madrugada. E eu tô aqui mais uma vez para trazer uma direção do Senhor para vocês. O Senhor me incomodou muito essa noite. É como se eu não tivesse dormido. E eu tive um sonho muito intrigante. E eu queria compartilhar com vocês. Eu sonhei que a gente estava fugindo de uma guerra. Eu e a minha família e mais alguns outros irmãos. E nessa fuga, existiam alguns lugares que começaram a ser atacados. E eu via umas montanhas assim de terra, como se eles tivessem colocado várias montanhas de terra à nossa frente, para a gente não ser atacado. E vinham mísseis em nossa direção, parecia até a guerra. E a gente via esses mísseis vindo. Mas enfim, quando a gente vê esses mísseis, a gente conseguia, o governo que estava à frente dessa guerra conseguia contra-atacar. Então interceptava os mísseis e eles não chegavam até a gente. E a gente começava a fugir. Quando a gente começou a fugir, quando eu olhava de lá, assim, como se eu estivesse subindo um monte para fugir, porque só tinha essa forma de ver, porque se eu estava cá embaixo primeiro, vendo um monte de terra, bem alto, para nos proteger, só tinha como a gente ter subido realmente para um lugar mais elevado. Eu via vários tanques de guerra, daqueles que parece trator, né? Que tem aquela linha assim, vindo para nos atacar, bombardeando tudo. E bombardeava e levantava toda aquela terra que tinha sido colocada à nossa frente para nos proteger. Eles bombardeavam e saíam levantando e passando por cima daquele monte para nos atacar. E a gente correndo, correndo, correndo. Quando eu olhava para o lado, eles estavam vindo de outro lado, de motociclo, de moto, enfurecido, com vontade de matar, de atacar, de prender a gente. E eu corria. E nessa corrida eu e minha família, eu me perdia da minha mãe e eu não a via mais. E eu continuava correndo. Eu sei que lá na frente dizia que eles tinham já entrado em alguns lugares e já tinha feito refém algumas pessoas. E eu e meus filhos fugia para um lugar que a gente subia, parecia que era um lugar reservado. A gente conseguia pular o muro, era como se fosse o exército do lugar, o quartel deles. E a gente entrava nesse lugar tentando se abrigar. Só que nesse lugar eles separavam marido e filho. E a gente ficava em outro lado. Só que como em todo lugar gente ruim, nesses lugares também tinham homens que faziam muito mal às mulheres. E eu via isso. E eu servindo sempre de cabeça baixa. Eu servia, tava com um prato na mão, com alguma coisa servia, eu não sei o que era. Eu sempre de cabeça baixa. E eu morria de medo de ser abusada, usada por aquelas pessoas ali. E eu pedi a Deus, me tira daqui, me leva para outro lugar, por favor. E no sonho ele dizia o nome de um país, que eu não sei bem se era bom, que é um país africano. E esse país dizia que lá a gente ia estar protegido e a gente ia poder fazer a obra do Senhor lá. E eu fiquei assim, acordei em pânico. E eu fui orar ao Senhor e fui pedir ao Senhor direcionamento sobre isso. E eu abri Mateus 16, 24, que fala: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. E logo abaixo tem uma informação da minha Bíblia, que tem vários ensinos, falando sobre o compromisso da gente seguir a Jesus. Ou a gente segue ele, ou a gente não segue. Ou a gente crê nele, ou a gente não crê. Ou a gente se comporta com ele, como ele. Ou a gente satisfaz os nossos próprios desejos. Ou a gente se compromete de fato a segui-lo. Ou a gente só tá fingindo. Foi essa palavra que o Senhor trouxe para mim. E eu entendi que aqueles montes de terra que estavam nos protegendo são os muros, as barreiras que o Senhor tem colocado para nos proteger. Porque de fato temos vivido uma guerra espiritual incessante. Temos vivido ataques no mundo espiritual
os dias. E a sensação que eu tenho é que o Senhor tem deixado, tem nos blindado, tem nos guardado, tem dito na vida deles não. Na vida deles você não toca. Na vida deles você não toca. Não toca. Tem tido cada levante. Não só na minha vida, como na vida de muitos irmãos próximos a mim. E com esse sonho eu consigo perceber realmente que tem sido contra-ataques constantes de todos os lados. E não é só emoção. O mundo espiritual é real. A gente tem certeza plena disso. E os ataques têm sido reais também. A gente tem visto também. Mas o cuidado de Deus tem sido muito maior conosco. Ele tem cuidado da gente. Ele tem cuidado de nossas vidas. Mas até quando a gente vai parar de se comprometer verdadeiramente, de fugir do nosso propósito para satisfazer os nossos desejos? Até quando vamos viver desse jeito? Ou a gente caminha com Deus, ou a gente não caminha. Ele fala que seguir a Jesus é a definição de um compromisso que exige uma escolha. Jesus foi diretamente ao cerne desse compromisso. Ele se comprometeu a morrer por nós. Ou seus discípulos se comprometiam com ele e negavam seus próprios desejos, ou estariam determinados a andar em seus próprios caminhos e a negar a Cristo. Qual escolha temos feito todos os dias? Será que um dia a gente opta em viver em Cristo e outro dia a gente opta em viver os nossos próprios desejos, em satisfazer a nossa carne? O que será que temos feito de fato com esse presente que Deus nos deu do alto, com a pérola mais preciosa que temos, que é Jesus? Será que temos gastado tempo em servi-lo, em sermos parecidos com Ele? Será que não temos nos levantado nem para orar, para interceder uns pelos outros? Porque é para isso que o Senhor nos chama. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus tomou a cruz e andou pela rua como forma de demonstrar. Temos que suportar sim, porque Ele suportou. Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Gente, Jesus está à porta e a gente não tem tempo. Ele está chegando e não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para brincar de evangelho. E nós estamos calados, e nós estamos parados. O que temos feito por Jesus? Temos feito pela obra missionária dele, que ele começou. Que possamos pensar nisso e pedir ao Espírito Santo revelação e nos questionar, porque nem eu sei. Deus abençoe vocês.